Esses são os livros de literatura russa que foram importantes na minha trajetória. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre literatura russa e sobre um pouco de história política da Rússia, porque essas questões estão sempre interconectadas. Eu vou deixar aqui o Tolstói, Guerra e Paz, para o final, que é um clássico até um pouco mais batido, e eu vou começar a falar hoje então sobre Dostoiévski, Tolstói, Osip Mandelstam e diferentes autores que de alguma forma tiveram assim um papel importante. Eu sou um obcecado por literatura de língua russa. Desde a adolescência, talvez o que eu mais tenha lido tenha sido Chekhov, Dostoiévski, Babel e outros. E quando eu preparava esse vídeo, conversando com amigos, fica claro que falar de literatura russa é falar de política. Se a gente pega, por exemplo, talvez o meu livro favorito, Os Demônios, do Dostoiévski. Esse aqui é um livro que é um tratado sobre filosofia política. Os Demônios talvez sejam um dos livros mais fascinantes para entender a questão do niilismo, de como ideologias políticas radicais podem influenciar pessoas aí além de qualquer tipo de ação que a gente julga ética e moralmente aceita. Ou seja, aqui nos Demônios nós temos o exemplo clássico de como que se faz uma célula que comete atos terroristas e começa então a perturbar a vida de uma província na Rússia da segunda metade do século XIX. E aqui surge a questão, bom, o que nos orienta quando a gente abre mão de qualquer tipo de orientação, de uma moral religiosa ou de uma moral ética do ateísmo que tem limites, tem deveres e tem balizas morais mínimas. O que o Dostoiévski coloca aqui, e esse livro ele é menos conhecido talvez que Crime e Castigo, com certeza, mas Os Irmãos Karamazov também é talvez mais famoso. Os Demônios é um livro importante, conhecido, mas que fica assim como o terceiro, quarto, quinto grande livro do Dostoiévski. E aqui nós temos um livro difícil, um livro intrincado. Eu escrevi um artigo sobre o Dostoiévski nos meus anos de mestrando, doutorando, que eu vou colocar aqui o link para esse artigo, mas é um livro então fascinante que coloca assim, um pouco da vida de uma província do Império Russo e quando começa a chegar então a inserção de filosofias materialistas, que na verdade é uma crítica em alguma dimensão aos excessos de uma política militante que desvela, descamba em atos de terror. Então, Os Demônios do Dostoiévski. Um segundo livro que eu gosto muito é um livro um pouco mais, até em alguma dimensão mais poético, que é O Rumor do Tempo, do Osip Mandelstam, que é um russo de descendência judaica, que escreve, então, um dos poucos livros de prosa que ele publica em vida, que é, na verdade, então, quase que reminiscências de uma São Petersburgo e de uma Rússia em transformação dos anos do final do Império Russo e comecinho da Era Soviética. O Mandelstam foi um dos poetas, então, enviados para o Gulag stalinista por ter escrito uma poesia, salvo engano é o Epigrama de Stalin, me fugiu agora o nome certinho, mas é uma poesia que critica o Stalin e por isso ele morre, então, ele é expurgado e mandado para a Sibéria. Um terceiro livro que eu acho, talvez, assim, central, é um livro recente, do Vladimir Sorokin, que aqui eu vou ter que colar um pouco, O Dia de um Oprichnik, que é um livro distópico, realmente perturbador, que coloca uma mistura de Império Russo, União Soviética e a era do Putin atual, num futuro não muito distante, com um novo tipo de KGB, um novo tipo de aparato autoritário / totalitário, em que ele vai misturando elementos da era do Império Russo, elementos da União Soviética, elementos do tempo presente, num futuro distópico. Esse aqui é um livro muito perturbador, muito interessante, de um autor pós-moderno, Sorokin, que tem vários livros ainda não traduzidos para o português. E eu conheci a obra dele, esse livro aqui, salvo engano, ele é de 2 anos atrás, ele é de 22 já,
E eu conheci a obra dele por um conto curto, publicado no Brasil em 2011, que com marcas de café e marcas de guerra, nessa nova antologia do conto russo, que ele escreve, então, um conto curto chamado Um Mês em Dachau, né? Referência ao campo de concentração, que é outro conto profundamente perturbador. Eu lembro de ler ele na praia, em Capão da Canoa, no glorioso litoral norte. Eu lembro de ler isso no sol, a meio-dia, tomando uma cerveja, e de me causar um mal-estar, assim, um nó no estômago, uma sensação ruim, porque é um tipo de literatura muito visceral que vai jogando, então, com elementos históricos, muito pesados, muito perturbadores, na forma literária, né? Na forma de nenhum comprometimento com a verdade histórica, com a objetividade, mas sim jogando com elementos históricos. E, obviamente, é um autor que hoje está exilado e que faz uma crítica muito contundente ao putinismo, à Rússia de hoje, mas jogando, então, com elementos pós-modernos literários muito, muito potentes. E nessa mesma senda de política, literatura, repressão, stalinismo, tem mais um clássico, talvez um dos livros favoritos, que é essa belíssima edição da Kozak, da antiga Kozak Knife, que é O Exército de Cavalaria, do Isaac Babel, que era um autor de origem ucraniana judaica, um comunista, muito mais comunista do que era de fato, obviamente não era um judeu praticante, era de origem judaica, super comunista, editor do Pravda, do jornal do partido, que participa então do que eles chamavam à época da libertação da Polônia. Então, nas grandes contendas da década de 20, que era de fato, ali final da década de 10 e 20, a conquista soviética dos espaços das franjas do Império Russo. E aqui então o Babel, assim como outros autores, como o Vassili Grossman, participa então do que eles chamavam da libertação da Polônia, que era de fato o avanço do Exército Vermelho e a cobertura jornalística do partido. Então o Babel, assim como outros judeus russos e ucranianos de outras etnias, ele participa da Revolução Russa, da consolidação da União Soviética, e depois muitos desses judeus eslavos são depois mortos em expurgos de Stalin em diferentes períodos da década de 30, sobretudo. Então o Exército de Cavalaria é um pouco esse retrato da vida breve de muitos autores aqui, o Mandelstam, o Babel, que estavam então embebidos, alguns mais, outros menos, do ideal da Revolução Russa de 17, que depois são comidos pela própria Revolução no decorrer da década de 30. Então esse aqui é um livro belíssimo, que vale muito ler. O Babel tem uma obra muito pequena, em termos assim, são poucos livros, são contos, romances curtos, mas esse aqui é um livro memorável. E por último, um clássico talvez mais óbvio, o Tolstói, que é Guerra e Paz, mostra muito da cultura aristocrática russa, a função do exército na manutenção do Império Czarista e na manutenção de uma identidade de corpo dos aristocratas que lutavam guerras horrorosas no século XIX, que eram guerras totais de cavalaria e infantaria. Então Guerra e Paz é um retrato da vida da corte, da aristocracia, da guerra e dos épicos assim, de formação nacional. É um livro realmente tocante, e eu me entendi um pouco com outros livros do Tolstói que focam muito na vida da corte, como Anna Karenina, entre outros. Para mim aqui há o balanço, o equilíbrio perfeito entre um pouco de descrição da aristocracia, da vida da corte, dos hábitos das elites, mas também com a guerra, com a vida do povo, com os diferentes momentos de conflito social. Então achei esse um livro aqui muito mais excitante que outros do Tolstói. Então, se a gente for colocar o Babel, o Sorokin, no Mandelstam, o Dostoiévski, o Tolstói, aqui a gente vai ver essa transição do 19 para o século 20. Quer dizer, a transição de um mundo aristocrático, que era religioso, que era elitista, para um mundo que em 17 então se transforma de modo decisivo. Em certo sentido, isso já está antecipado nos Demônios de Dostoiévski. Ele já fala de terrorismo, niilismo, células terroristas, anarquismo, tudo numa trama
muito obscura, muito bem amarrada, é um livro difícil de seguir a linha de raciocínio. Os Demônios, em certo sentido, ele segue a trilha do Crime e Castigo, que nos dá muita confusão mental do que está acontecendo efetivamente, mas ali tem o germe, a gênese do que vai ser em alguma dimensão a Revolução Russa em 17. Aí nós temos depois o Babel, que pega muito a cobertura jornalística e literária, praticamente, da Revolução Russa em diante, e depois aqui no Sorokin, num livro que mistura czarismo, Revolução Russa, União Soviética, Putin e agora o que seria assim, um futuro distópico da era Putin, da atual Federação Russa. Então esses 6 livros aqui nos dão um arco de alguns interesses que eu tinha há 15 anos atrás e que hoje fazem parte do meu dia a dia de pesquisa, que é pesquisar, no meu caso, mais as extremas direitas, mas aqui olhando uma história, né, que está muito conectada com as extremas esquerdas, que nos dão uma visão abrangente dos fenômenos autoritários, imperiais, totalitários, que marcam então a transição do século XIX para o século XX. Qual o primeiro livro para começar? O primeiro livro para começar, eu indicaria o Vladimir Sorokin, O Dia do Oprichnik. Esse aqui é um livro que eu acho que é mais curtinho, mais de fácil leitura, perturbador, mas que nos dá uma visão um pouco do que é o putinismo hoje, a Rússia hoje, mas sobretudo uma perspectiva apocalíptica do que seria uma Rússia de 50 anos lá para frente, do nosso atual século. Se você gostou desse conteúdo, mais focado em literatura e não tanto em história, direito e filosofia, comente aqui que eu posso trazer mais materiais que me inspiraram na minha trajetória.